Bom, seguindo então com nossos exercícios de canais, a gente vai resolver aqui o exercício 8,22 do livro do Rodrigo Porto. E o enunciado é o seguinte: determine a capacidade de vazão da galeria semicircular de diâmetro igual a 1 metro, com declividade de fundo de 0,3% e lâmina d'água de 30 centímetros, né? O material das paredes é de reboco de cimento não completamente liso, né? E aí vocês talvez me questionem, mas professor, o senhor não passou para a gente a geometria, os parâmetros geométricos de um canal semicircular, né? Pode ser verdade, mas eu passei de um canal circular, né? E é relativamente fácil, a partir do canal circular, eu obter os parâmetros de um canal semicircular. Nós vamos ver como, né? E além do mais, a questão aqui ela é uma questão de verificação, né? Ou seja, as dimensões estão dadas, né? Então não tem um procedimento iterativo a ser feito. A dificuldade maior aqui é determinar a área e perímetro molhado dessa minha galeria semicircular aqui, né? Mas uma vez que isso está feito, o restante do problema é relativamente simples. Basta aplicar a equação de Manning e a partir da velocidade determinar qual é a vazão, né? Então a gente lembra lá da questão que a gente resolveu antes, que estava onde? Estava aqui. A gente tem os parâmetros geométricos de um canal circular, tá? Todos dependendo inicialmente do ângulo de abertura θ, né? Então isso aqui vale para um canal circular, né? Então, vamos ver primeiro o que a gente conhece aqui do nosso problema, né? A gente sabe que o diâmetro é de 1 metro, a altura da água, y, ou y0 é de 0,3 metros, e a declividade I0 é igual a 0,3%. Então vai ser 0,3 dividido por 100, isso para obter a declividade em metros por metro, ok? Falta ainda obter o coeficiente de Manning, né? Ele não dá o valor numérico diretamente, mas ele nos diz qual é o material das paredes, né? Então vamos lá no livro. Ele diz que é reboco de cimento não completamente liso. Então vamos dar uma olhada lá embaixo. Tem uma tabela. Ele diz: canais com reboco de cimento não completamente liso tem um N de Manning de 0,014, ok? Então N 0,014. Esse vai ser o coeficiente de rugosidade que vai ser considerado, né? E agora a gente vai ter que calcular então a área e o perímetro molhado desse canal, né? Como eu falei, não tem uma fórmula diretamente, mas eu posso imaginar a seguinte, pensar da seguinte forma. Vamos supor que ao invés de ser uma seção circular, eu tenho uma seção, aliás, vamos dizer que ao invés de uma seção semicircular, eu tenho uma seção circular, que vai ter, vamos desenhar, vamos botar ela aqui por cima, vamos vazar ela, sem preenchimento, né? O diâmetro da seção circular vai ser o mesmo, 1 metro, né? Então, eu poderia inicialmente usar os mesmos parâmetros da seção circular e depois simplesmente subtrair essa área inferior aqui para calcular a área molhada, né? E o perímetro molhado também, eu poderia calcular o perímetro molhado de toda essa galeria circular aqui, depois subtrair isso aqui, que não faz parte da seção semicircular, e somar essa extensão aqui, que é o próprio diâmetro, né? Então, fica relativamente simples, né? Então,
nós vamos criar o seguinte raciocínio. Como que eu calcularia se fosse uma seção circular? Eu tenho que calcular o y0. Se fosse uma seção circular, o y0 não seria 30, e sim seria 30 mais o raio, né? Então vamos chamar ele de y', que seria y da seção semicircular mais metade do diâmetro, ok? Então, eu chamei de y' a altura d'água num canal circular com o mesmo diâmetro, ok? E aí vamos chamar ele de θ', né? Primeiramente y sobre d' vai ser quem? Vai ser 0,8 dividido por 1, né? Isso aqui é em metros. Aí o meu θ' vai ser quem? Vai ser 2 vezes o arco cosseno, 1 menos 2 vezes y0 sobre d. Isso aqui é em radianos. Então, o ângulo de abertura desse nosso canal imaginário circular é de 4,4 radianos, né? Com isso, a minha área molhada, que também vai se chamar de área', vai ser d² vezes, abre parênteses, θ menos seno de θ dividido por 8, né? E aí, de novo, o Excel ele empata um pouco a nossa vida e corrige equivocadamente a função seno, que é SEN de nariz, para 100, com M de Maria, né? Então a gente tem que manualmente corrigir isso para corrigir esse erro, né? Então, isso é a área molhada linha, que é a área molhada da seção circular, né? A gente pode calcular, a partir de agora, qual é a área molhada só da seção semicircular, né? Basta subtrair a área da porção inferior da circular desse valor aqui, né? Então, a área propriamente dita vai ser isso aqui, menos a área de um semicírculo. Quanto é a área de um semicírculo? A gente sabe que a área de um círculo é πr², né? Ou πd² sobre 4, né? Então, a área de um semicírculo vai ser π vezes d² sobre 8, né? Podemos até escrever isso aqui. A área semicírculo vai ser igual a π vezes d² sobre 8, né? Porque a área de um círculo é πd² sobre 4. Então, a área de um semicírculo é π vezes d² sobre 8, né? Vamos calcular esse passo intermediário. A semicírculo vai ser igual a π vezes d elevado ao quadrado dividido por 8. Okay? Essa é a área de um semicírculo, ou seja, a área que eu tenho que descontar, essa área inferior aqui, é a área que eu tenho que descontar para calcular a área que me interessa, né? Então, minha área propriamente dita do canal vai ser a área linha menos a área do semicírculo, né? Então, vai ser de 0,28 metros quadrados. Pronto, então resolvi minha área. Agora, o perímetro molhado vai ser o mesmo procedimento. Eu vou calcular primeiramente um perímetro molhado linha, que vai ser θ vezes o diâmetro dividido por 2. Ok? Então, isso é a área, esse é o perímetro molhado correspondente a toda essa extensão aqui, né? Porém, o meu perímetro molhado do meu canal semicircular é isso aqui, mais, é esse trechinho aqui, aí o bordo inferior, mais esse trechinho aqui, né? Então, eu vou calcular da mesma forma o
perímetro molhado do semicírculo. E aí, lembrando da geometria lá do ensino médio, qual é a área, qual é o perímetro de uma circunferência? É π vezes d, né? Ou 2πr, né? Então, a área de um semicírculo é π vezes d dividido por 2, né? Então, vai ser π vezes d dividido por 2. Essa é a área de um semicírculo, né? Então, o meu perímetro molhado vai ser quem? Vai ser a área, o perímetro molhado vai ser o perímetro da seção circular menos o perímetro do semicírculo. E aí tem um detalhe, né? Eu subtraí isso aqui, né? Mas o meu canal ele tem um bordo inferior que tem essa extensão aqui. Essa extensão corresponde exatamente ao diâmetro. Então, vai ser o perímetro molhado da seção circular menos da semicircular mais um diâmetro, né? Ou 1, ok? Então, esse é o perímetro molhado dessa minha seção semicircular. Bom, agora estamos muito próximos já, porque eu já tenho a área e o perímetro molhado, né? Então, meu raio hidráulico vai ser quem? Vai ser a área dividido pelo perímetro molhado, em metros. Esse é o raio hidráulico. Com isso, eu tenho tudo para aplicar minha equação de Manning, né? Lembrando da equação de Manning, ela é a equação de Manning é V 1 dividido por N multiplicado pelo raio hidráulico elevado na 2/3 multiplicado pelo declividade e 0 elevado a 1/2 e 0 elevado a 1/2. É isso. Essa é a equação de Manning, né? Então, eu vou aplicar ela agora. A velocidade, então, vai ser 1 dividido pelo coeficiente de Manning vezes o raio hidráulico que eu elevo na 0,67 vezes a raiz da declividade, ok? Fecha parênteses. Então, a velocidade no meu canal é de 1,2 metros por segundo. E com isso, a vazão vai ser quem? A vazão, pela equação da continuidade, é velocidade vezes área, né? Então, eu vou ter 1,2 vezes 0,28, que vai resultar em 0,336 metros cúbicos por segundo. Ok? Então, essa é a vazão resultante, conferindo com o gabarito. No gabarito dele deu 0,338, né? Isso é um erro de arredondamento. Ó. Em algum momento a gente talvez, ou nós ou ele tenhamos feito algum arredondamento e a isso se deve essa pequena diferença, mas que não é importante, né? Então, está resolvida a nossa questão. A capacidade desse canal é de 336 ou 338 litros por segundo, ok?